Estava agora com os irmãos dos meus grupos e a gente tem um grupo no Telegram, onde de vez em quando a gente faz uma sala de oração, geralmente de 1 hora, e a gente fica ali 1 hora numa chamada, um chat, e a gente fica ali orando. Oramos em línguas, oramos em português. E hoje, enquanto estávamos orando, a palavra do Senhor, ela veio ao meu coração. E primeiramente, quando Deus fala, principalmente quando Ele fala algo do tipo e do jeito que Ele falou, primeira coisa que a gente faz é olhar para nós. Essa palavra, ela me fez olhar muito para a minha vida e me fez chorar, me fez me arrepender. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você está me assistindo agora, você está chateado porque Bolsonaro perdeu a eleição, Lula ganhou, vai governar o país. Talvez você tenha participado de alguma manifestação, talvez você esteja agora se manifestando, ou você conheça alguém que está se manifestando. E Deus me deu uma palavra sobre essa eleição, sobre o que está acontecendo agora, sobre as manifestações que estão acontecendo agora. E Deus me deu uma palavra sobre os próximos anos do nosso país em relação à igreja. É difícil, irmãos, sabe? Tem coisas que Deus fala que é difícil de ouvir e é difícil de repetir. Mas eu vou tentar. É muito difícil falar sem se emocionar, porque é muito duro, irmãos. Muito duro. Para princípio de conversa, preciso dizer para vocês que tá... Oh, meu Deus. Eu vou dizer para vocês por que as pessoas oraram tanto, jejuaram, clamaram, e aparentemente Deus não deu a vitória, não deu a resposta daquilo que o seu povo estava pedindo. E a palavra é uma só: ciúmes. O apóstolo Tiago, ele disse em sua carta que o Espírito que Deus fez habitar em nós arde em ciúmes. Vou dizer para vocês o que Deus me falou. O meu povo está extremamente entristecido porque a pessoa que eles queriam no governo não ganhou. E o meu povo está entristecido por isso. O meu povo tem chorado por causa disso. O meu povo tem perdido o sono, perdido a paz por causa disso. O meu povo está indo para a rua se manifestar por causa disso. Mas eu nunca vi no coração do meu povo uma tristeza como essa, uma indignação como essa, pelo fato de que eu não estou governando e reinando na vida deles. A maioria do meu povo governa sobre a sua própria vida. E muitos têm permitido Satanás governar sobre as suas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele a quem nós nos oferecemos para obedecer, a esse nós constituímos Senhor. E muitos têm constituído Satanás como Senhor das suas vidas. Muitos, o dinheiro tem sido Senhor das suas vidas. E o que Deus falou comigo: meu povo não se importa que eu governe sobre eles. Vocês se lembram quando Israel pediu um rei para Deus? Eles queriam um rei como as nações tinham. E Samuel ficou entristecido. Vocês lembram o que Deus falou para Samuel? Não fica triste não, Samuel. Não é vocês que eles estão rejeitando, não. É a mim. Porque eles não querem que eu reine sobre eles. Quando foi que você perdeu uma madrugada de sono pedindo para Deus governar sobre a sua vida?
indignado, porque Satanás estava governando alguma área da sua vida. E você queria que Satanás deixasse de governar aquela área e Deus passasse a governar aquela área da sua vida. Quando foi que você perdeu uma noite de sono por ver Satanás governando na vida dos seus filhos, no seu casamento? Quando foi que você perdeu uma noite de sono porque você viu Satanás governando a vida de pessoas na sua igreja, na sua congregação? Irmãos, nós não podemos fazer por ninguém e nem por nada coisas que nós jamais fizemos pelo Senhor. E o Senhor falou comigo que tem pessoas que estão passando madrugadas nas ruas, na frente de exército. Pessoas que nunca passaram uma madrugada na frente do trono. Irmãos, vem um tempo de grande tratamento da igreja. Deus está tratando com a igreja e vai tratar ainda mais. Deus não vai dividir a sua noiva com ninguém. Danilo, se é a favor que o Lula está governando, Deus me livre, irmãos. Quantas vezes eu discuti com pessoas por causa de política. E aí, enquanto Deus falava comigo, meu coração se derreteu. Porque quantas vezes eu tive coragem de falar para um desconhecido na rua, que fez um comentário, e eu ali defendendo um candidato, defendendo uma ideia, defendendo uma opinião política. E quantas vezes a gente não tem coragem de fazer isso pelo Evangelho? Quantas vezes você se cala na hora de pregar o Evangelho para alguém, mas você não se cala na hora de defender o seu candidato para alguém? Deus está com ciúme. Foi por isso que ele não respondeu e nem vai responder. Irmãos, nós temos trocado o Senhor. Eu falo nós temos porque quantas vezes eu perdi minutos, horas, vendo vídeos sobre política. Eu sei que tem um monte de gente. Eu passei um período viciado nesses vídeos. Os canais de direita, né? E aí a mesma notícia tinha que ouvir de vários canais diferentes sobre o mesmo assunto. Vício. Tempo que era para estar meditando na palavra. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já viram uns 10 vídeos, né, sobre política. Mas não leu a Bíblia hoje, meia hora. E aí, meu irmão? Somos idólatras? Não estamos deixando Deus ser o nosso Senhor, mas queremos escolher quem vai governar o nosso país. E queremos que Deus ouça ainda. E Deus faça ainda a nossa vontade. Sendo que a gente não está preocupado se nós estamos fazendo a vontade dele. Então, queridos, espero que você entenda o que está acontecendo. Espero que você entenda que não vai adiantar. Deus está tratando com a igreja. Deus não vai fazer a sua vontade. Vai ser do jeito que está. Precisamos nos arrepender e nos alinhar. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Sabe quando que Deus vai responder, irmãos? A Bíblia diz que se o meu povo, presta bem atenção, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Percebeu que não falou que se o meu povo pedir para Deus sarar a terra? Não foi isso que ele falou. Ele falou que o povo precisa se humilhar, se arrepender e orar.
E Ele vai sarar a terra. Sabe quando que Deus vai sarar o nosso país, irmãos? Quando a igreja, ao invés de estar se manifestando em frente à porta de quartel, começar a se manifestar diante da sala do trono, diante do trono de Deus. Não para que um candidato reine, governe, mas para que Jesus reine sobre a sua vida, Jesus reine sobre a sua igreja. Nós nunca vamos impactar a nossa sociedade se a glória de Deus não nos impactar. Se Deus não governar sobre a igreja, não adianta a gente querer que Deus governe sobre a nação, irmãos. Está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. Estamos, né, como igreja, fazendo por um candidato, fazendo pela política, o que nós nunca fizemos por avivamento. Nunca oramos tanto assim por avivamento, nunca oramos tanto assim pelas almas dos brasileiros. E é por isso que a gente está cheio de ódio, cheio de contenda. Muitos de nós, eu falo porque isso também esteve no meu coração, muitos de nós sentiu raiva dos nordestinos, né? E das pessoas ao nosso redor mesmo, que votaram no Lula. Mas não conseguimos sentir dor, pesar, porque essas pessoas estão indo para o inferno. Você está preocupado do Brasil virar comunista e as pessoas passarem fome? Você tem essa mesma preocupação que as pessoas estão indo para o inferno? Ah, não, eu vou me manifestar porque o Brasil não pode virar uma Venezuela. Não. Outra coisa que Deus falou comigo, que a maioria das pessoas estão preocupadas, não é porque, não, eu não quero que o meu país caia na miséria, porque eu tenho misericórdia das pessoas. Eu não quero que o meu povo passe fome. Não, a maioria está preocupada consigo mesmo, com seus empregos, com a sua geladeira cheia. A maioria está com medo. Sabe por que está com medo? Porque Jesus não é o Senhor. Jesus não é o seu pastor. Porque quando Jesus é o seu pastor, nada te faltará. Eu não vou comer cachorro, irmão. Não importa, o Brasil pode virar o que for. O meu Deus é o Deus que faz maná cair do céu. O meu Deus é o Deus que faz água sair da rocha. É o Deus que manda corvo para trazer carne e pão. Multiplica o pão. Ah, isso quer dizer então que a gente tem que deixar o país virar uma Venezuela? Querido, o que você pode fazer é votar. Você já votou. O que eu estou dizendo é que Deus está com ciúmes da sua igreja. Porque a igreja está fazendo por pessoas, por situações, por coisas, o que não faz pelo Senhor. Pessoas que nunca passaram uma madrugada de oração. Pessoas que nunca oraram ou jejuaram por almas, ou por avivamento, ou para que Jesus governasse suas vidas, estão orando e jejuando para que um homem governe sobre a nação. Mas nunca fizeram metade do esforço que está sendo feito para que Jesus governe sobre suas vidas e sobre a igreja. Então não adianta a gente quer a justiça de Deus para o Brasil, mas uma justiça que a gente não pede na nossa vida. A sociedade, Deus vai tocar a sociedade quando Ele tocar a igreja. Tudo começa pela casa de Deus. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. A transformação também começa pela casa de Deus. Agora olha como é que está a casa de Deus. Olha como é que está a casa de Deus. É só você olhar.
Olha como a igreja tem se comportado durante esse processo político. E você vai ver que não tem condições nenhuma da gente ver mudança na sociedade. Deus quer ver mudança na igreja. E se prepara, meu querido, porque as mudanças vão começar. Os processos de Deus vão começar. Agora Deus falou na sua palavra, não sejam como os cavalos, que precisam de rédea. O que é isso? Deus quer que você ouça a sua voz e se arrependa e se coloque numa posição que não seja preciso que situações te façam enxergar, que situações te alinhem, que a simples voz do Senhor possa fazer você abrir os olhos, se arrepender e mudar de direção. Foi o que eu decidi fazer hoje, quando Deus falou comigo e com os irmãos que estavam comigo ali no grupo. Eu não vou fazer por ninguém, nem por nada, coisas que eu nunca fiz por Jesus. Ah, Danilo, você nunca passou uma madrugada de oração? Já passei, já. Passei. Mas eu garanto que a maioria que está aí nessas manifestações, que são cristãos, porque os ímpios, irmãos, essa palavra não é para ímpio. Essa palavra é para crente. Os ímpios, Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Os ímpios vão fazer o que é normal de se fazer. Vai manifestar, vai. O crente vai se manifestar na sala do trono. Agora, não adianta você também se manifestar na sala do trono só para orar para que o seu candidato governe. Se você não faz a mesma coisa para que Deus governe sobre a sua vida. Olha bem para a sua vida, olha bem para a igreja. Vê se Deus está governando a nossa vida, vê se Deus está governando a igreja. E aí, a gente pensa se a gente tem moral para pedir para Deus governar sobre os ímpios. O que nós precisamos para o nosso país não é uma intervenção militar. É uma intervenção divina. Não apenas na política. Precisamos de uma intervenção de Deus na igreja. Precisamos nos manifestar diante do trono de Deus e clamar por intervenção, pela intervenção dos céus. E aí nós vamos ver mudanças, em primeiro lugar, na nossa vida, no nosso caráter, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Sabe por que as pessoas estão tão preocupadas com a questão do ensino, das ideologias sendo ensinadas nas escolas? Porque a maioria está nem aí para ensinar os seus filhos dentro de casa. Então morre de medo de que algum estranho doutrine o seu filho. Irmão, ninguém vai doutrinar o meu filho. Ninguém vai doutrinar o meu filho. Porque é o meu papel dar exemplo dentro de casa. Se você andar nos caminhos do Senhor, ninguém vai ter mais autoridade de falar no coração do seu filho do que você. O professor pode ir lá na escola falar A, B, C. Um homem de Deus, de verdade, vai falar para o seu filho, é A. E o seu filho vai saber que é A. Porque o seu filho te respeita. Agora, se a gente não viver a palavra, se a gente não tem autoridade, se a gente não se sujeita a Deus, dificilmente os nossos filhos vão se sujeitar a nós. Se Deus não consegue nos governar, dificilmente nós vamos ter autoridade sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer nada, falar nada. O que eu estou falando são os pesos. Vamos falar lá, mas primeiro aqui, irmão. Primeiro aqui. Primeiro a nossa casa. Primeiro o nosso casamento. Primeiro a forma como nós cuidamos dos nossos filhos. Amém, querido? Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir o que eu estou falando aqui. Talvez eu perca inscritos, talvez eu ganhe dislikes. Porque do jeito que a igreja anda na idolatria, é bem provável que
não consiga, através das minhas palavras, ouvir o que Deus está falando. E fique com raiva de mim ainda, porque eu estou de alguma forma tocando, né, nos ídolos. Graça e paz, querido.